E estamos de volta e agora na melhor parte, né? Culinária. Hoje nossa culinária, gente, é uma torta de coco com maracujá. O Eric caprichou, hein? Confira aí. Olá, Mauro. Hoje eu trouxe uma receita para vocês de uma torta de coco com maracujá bem bacana. Vou ensinar vocês a fazerem uma massa base, onde você pode utilizar o que você tem na sua casa para você utilizar como recheio. De recheio hoje eu vou utilizar um brigadeiro, um creme com chocolate branco, coco e leite condensado e manteiga. E para acompanhar vai ser uma calda de maracujá aí, que é a estação, a época também do maracujá. Fica uma combinação bem legal. Eu desafio vocês a fazerem na sua casa também com o recheio que tiver na geladeira. Pode sair mousse de limão, mousse de maracujá, brigadeiro de chocolate, diversas coisas. E com essa massa aqui você consegue criar várias tortas bem legais. Vamos pro nosso passo a passo? Então vamos começar fazendo a nossa pâté sucré. Qual que é o processo aqui? A gente vai colocar no bol a manteiga. Aqui a manteiga está em temperatura ambiente, tá? Isso é importante para você conseguir bater essa massa. E eu vou colocar o açúcar. E a gente vai bater até ficar cremoso esses dois ingredientes. Então perceba que a nossa mistura está bem cremosa. Então agora a gente vai acrescentar o ovo e vai bater, até incorporar bem esse ovo agora. Então aqui eu tenho minha farinha. Nessa farinha eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, somente para quebrar um pouco do sor dessa massa e equilibrar bem essa sobremesa. E agora eu vou acrescentar esse creme aqui de manteiga, açúcar e ovos nessa farinha. Acrescentei aqui esse creme, agora eu vou misturar levemente com a colher e daqui a pouco eu já coloco as mãos até formar uma massa. Já misturei levemente com a colher, então agora eu vou colocar as mãos. E lembrando que a minha intenção aqui não é desenvolver o glúten, tá? Então eu não vou sovar essa massa. Eu somente vou amassar até ela formar uma massa inteira e compacta. Então é sem sovar, somente juntando essa massa levemente até formar uma massinha inteiriça. Esse é o ponto da massa. Observe que está uma massa bem bonita, bem uniforme. Então agora a gente vai deixar na geladeira por 30 minutos para descansar antes da gente abrir na nossa forma. Então minha massa saiu da geladeira depois de 30 minutos e agora a gente vai abrir entre dois plásticos. Coloquei um plástico aqui, ó, um plástico mesmo, aqueles plástico filme, e eu vou colocar essa massa no centro. Coloca essa massa no centro, ela tá geladinha, né? Minha manteiga voltou a estruturar para conseguir abrir com mais facilidade. E eu vou vir com outro plástico em cima. Aqui eu tô fazendo com plástico filme, mas pode ser feito também aqueles plásticos de freezer, aqueles saquinhos de freezer, também dá pra fazer. Pra mim mostrar pra vocês que a gente pode improvisar na cozinha também, eu vou utilizar o mesmo rolinho do filme pra abrir essa massa. Quem tiver em casa rolo também pode utilizar o rolo, tá? Mas aqui é com uma ideia pra vocês fazerem em casa também facilmente. E a gente vai abrindo essa massa até a gente conseguir chegar no tamanho da nossa forma. Posso ajudar um pouco com a mão também. Eu tenho que abrir essa massa compatível com essa forma, fundo e lateral. Então eu vou continuando a abrir aqui com o nosso plástico filme. Em casa pode abrir, quem tiver rolo de macarrão, pode abrir com rolo de macarrão também, sem problema nenhum. Aqui é só para fazer uma firula para vocês e mostrar que o que tem em casa a gente consegue improvisar várias coisas. Então agora a gente retira o plástico de cima e embaixo desse plástico a gente vai colocar a nossa mão e vai colocar em cima dessa forma, tá? Então isso que eu vou fazer agora, ó. Coloquei aqui em cima, com o próprio plástico eu vou descendo essa massa. Não se preocupe que é uma massa quebradiça mesmo, então se quebrar um pouquinho a gente consegue depois emendar essa massa sem problema algum, tá? Então não tem problema também. Vou abaixando aqui essa massa para completar bem a minha forma. Passo bem o dedo aqui na lateral para conseguir assentar bem essa massa na forma. E agora eu vou tirando o excesso dessa massa com o próprio plástico. Agora pego e retiro o meu plástico aqui de cima, retiro o excesso da massa. Esse tanto de massa aqui eu conseguiria fazer mais uma forminha, tá? Então a gente consegue fazer mais uma forminha também dessa daqui. E agora para acabamento a gente vai apertando bem para assentar bem essa massa aqui com os dedos, ó. E a gente consegue chegar numa massa bonitinha, perfeitinha e fininha. Então eu consigo aqui com os próprios dedos e colocando. Ah, minha massa quebrou um pedacinho aqui, o que eu posso fazer? Pego um pedacinho de massa aqui, ó, e posso completar aqui, que não tem problema nenhum, ó. Eu consigo colocar um pedacinho de massa e arrumar, tá? Então, ó, quebrou um pedacinho de massa aqui, posso vir com um pedaço de massa e posso preencher aqui sem problema nenhum, tá? Então eu consigo deixar a minha massa bem bonita também. Caso quebre um pouquinho na hora de colocar, eu consigo fazer as emendas. Então minha massa já está na assadeira. Para essa massa, na hora que entrar no forno, ela não descer as laterais e para mim ter uma massa bem uniforme e ela não derreter por causa da manteiga, eu vou furar primeiro essa massa para circular o vapor dessa massa, né, o calor, e ela não inflar também o fundo, né, que eu tenho que colocar meu recheio. Então se ele formar bolhas de ar ali, eu não vou conseguir colocar meu recheio. Então eu vou furar levemente o fundo,
Vou colocar aqui um papel alumínio, eu só peguei e coloquei folha dupla aqui. Vou pressionar esse papel alumínio dentro dessa assadeira. E para fazer peso, para essa massa não inchar, eu vou colocar feijão, tá? Então isso é para fazer o peso e a minha massa não formar bolhas de vapor. Esse feijão aqui é somente para fazer o peso, tá? Então é uma ótima opção para você fazer em casa também. Usa um feijão, depois você pode utilizar para cozinhar, ou se não, guarda esse feijão somente para fazer massas de tortas, tá? Então agora a gente vai levar a nossa massa a forno pré-aquecido, 180 graus, por mais ou menos 20 a 25 minutos. Então minha massa ficou no forno por 20 minutos, então agora eu vou retirar o feijão e o papel alumínio e agora eu vou voltar pro forno por mais 5 minutinhos somente para terminar de dourar aqui o fundo da torta. Então minha massa já saiu do forno depois de 5 minutos, somente para secar o fundo dessa massa e dar uma leve douradinha. Aqui eu tô com o ramecan, a gente vai desenformar essa massa. Então eu coloco aqui, desenformo e agora eu venho aqui e retiro o fundo também dessa massa. Se precisar eu posso pegar uma faquinha para conseguir ajudar a tirar o fundo dessa massa e daí eu venho aqui e puxo o fundo dela e coloco num prato. Agora a gente vai deixar ela esfriar só um pouquinho para mim poder colocar os recheios aqui em cima, senão ela vai acabar desmontando também e pode acabar suando o meu recheio. Então eu vou esperar só um pouquinho e a gente vai rechear já ela. Essa é a nossa pâte sucré prontinha e você vai utilizar para fazer o recheio o que você tiver na sua casa. Eu vou utilizar coco e maracujá, mas você vai utilizar o que tiver no armário, na geladeira e criar um recheio fantástico e aposto que todo mundo vai gostar. Então essa é a minha dica de recheio para vocês. Eu vou fazer aqui primeiro a nossa calda de maracujá. Enquanto essa calda vai fervendo, eu faço daí o nosso recheio que é de coco. Então na panela primeiro eu vou colocar maracujá, açúcar, água. E agora a gente vai mexer um pouquinho isso daqui e vai deixar ferver até engrossar e derreter bem esse maracujá. Então esse é o ponto da minha calda. Perceba que o açúcar derreteu junto com o maracujá, ficou esse tom de amarelo bem bonito e perceba que ele está mais grosso, né? Então esse é o nosso ponto. Então a gente desliga o fogo e reserva essa calda também. Então junto com a nossa calda de maracujá, vai o nosso recheio de coco. Aqui no recheio de coco eu vou utilizar leite condensado, coco ralado, aqui eu estou utilizando flocado, que é o que eu tinha em casa, manteiga e chocolate branco. E agora a gente vai ferver essa mistura até começar a desgrudar do fundo da panela. Então esse é o ponto do nosso recheio. Percebam que ele está desgrudando do fundo da panela. Até vou dar uma viradinha aqui, ó. Mesmo sendo teflon aqui, ele desgrudou do fundo da panela. Então esse é o ponto do nosso recheio. Então a gente vai desligar o fogo e reservar para esfriar. Então essa é a minha sugestão de recheio para vocês. Então vamos colocar agora o nosso creme de coco. Aqui eu vou utilizar uma colher para você poder fazer em casa também. Se não tiver saco de confeiteiro em casa, você vai utilizar a colher. Se não, pode utilizar um saco de confeitar também, sem problemas, tá? Aqui eu vou utilizar a colher só para vocês observarem que vocês conseguem fazer em casa com o mínimo de utensílio possível também. Então agora a gente vai colocar nossa calda de maracujá em cima da nossa torta. Não tem segredo nenhum, a gente somente vai espalhar essa calda em cima dessa torta. E depois, para decorar, eu vou utilizar as frutas que eu tinha em casa para fazer uma decoração com frutas. E a gente vai espalhando aqui essa geleia, essa caldinha de maracujá e fica uma combinação bem legal. Lembrando que aquela massa que eu fiz também, a gente consegue fazer duas tortas, tá? Então a gente conseguiria montar duas tortas. Então vamos espalhar por cima da torta inteira aqui, completar toda ela. Então para decorar eu vou utilizar as frutas que eu tinha em casa. Na minha fruteira eu tinha um kiwi, tinha manga e tinha uma ameixa também. E claro, como eu comentei com vocês, né, eu tenho um pé de maracujá em casa, então eu vou utilizar a flor do maracujá para decorar a torta também. Então aqui eu vou começar utilizando primeiro as ameixinhas para fazer uma decoração. Eu vou fazer uma decoração só na lateral. Então eu vou começar colocando aqui as ameixas e depois eu vou intercalando com alguns cubos de manga e alguns cubos de kiwi também. Aqui eu estou utilizando uma pinça, mas você pode utilizar na sua casa também, colocar com a mão, ou pode colocar com uma colher aí também, não tem problema, tá? Então eu posso colocar aqui com a mão também, não tem problema algum. E a gente vai aqui brincando com essas frutas. Então para finalizar eu vou utilizar a flor do maracujá e a gente vai utilizar as pétalas para decorar. Então eu vou tirando as pétalas aqui para fazer a decoração dessa torta também. Então também vou dar uma polvilhada aqui nesses pistilos da flor, dar uma decoração legal.
E está pronta a nossa torta de coco com maracujá. Aqui eu utilizei o que eu tinha em casa para fazer o recheio dessa torta. Você pode criar vários recheios diferentes. Posso fazer brigadeiro preto, posso utilizar morango, utilizar aquela fruta congelada que está na geladeira para fazer qualquer outro tipo de calda. Então tem uma massa base e eu posso brincar com qualquer tipo de recheio. Essa foi minha dica de hoje para vocês. Deixo aqui também minhas redes sociais para você seguir. Se você quiser que eu faça alguma outra receita no programa, é só você mandar no direct que eu vou estar fazendo para vocês. E até a nossa próxima dica. Show de bola, que torta deliciosa. Valeu, Eric, aí pela dica. E com essa torta eu vou começar a dar parabéns para os aniversariantes aí desse sabadão, dia 3 de outubro. Quero mandar um beijo muito especial para a Sueli Vieira da Silva. Sueli, um beijão. O Lucas Silveira, lá da cidade de Cascavel. Lucas, um abraço, hein? O Eduardo Alfredo Galeano, lá de Porto Iguaçu, na Argentina. O Eliton Moreira, aí na foto com a Francine também. O Eliton, um abraço. O Sérgio Ricardo Fesolari, aí na foto com a Viviane Ferreira. O Guilherme Santos, aí na foto com a Natália. A Débora Balsuldo, lá de Porto Iguaçu, na Argentina, e na foto com a sua amiga Kelly Ferreira. Beijão, Débora. O Maurício Pereira Barbosa, grande dentista lá na cidade de Cascavel. E agora vamos para os amanhã, né? Domingão aí, dia 4 de outubro. Um abraço muito especial para a Natiele Cristina, o Marcos Roberto Leal, o Ricardo Morante, o Fernando Fernandes, lá da cidade de Cascavel, a Cris Fernanda também, o Felipe Cancelieri. Felipe, um abração, em tudo de bom. Um beijo muito especial para nossa batata doce, né? A Evelyn Lima, aí na foto com o nosso editor, produtor, cinegrafista aqui do Ligado em Você, e o Rodrigo Cassimiro, né, Evelyn? Um beijo, tudo de bom. O Mauro Rolim de Moura também. O Diego Costa, aí na foto com a Mari, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Diego, um beijão, hein? Muitas felicidades. O Jonathan Harter também aí na foto, né, com a Érica, o Casaca. E parabéns para você, aniversariante, que acompanha a gente nessa tarde aqui. Um abraço muito carinhoso de toda a nossa equipe. E olha só, quero convidar vocês para seguirem a gente lá no YouTube. Lá no YouTube você pode rever nossas matérias também. Então procure lá, Mauro Piscine no YouTube, se inscreva lá no canal, que sempre quando subir nossas matérias você pode acompanhar a gente através do YouTube. Pode no Instagram também, @Mauro Piscine. Vai lá, siga a gente também, que você pode acompanhar nossos trabalhos, os bastidores, tudo que a gente está aprontando também. Quero aproveitar e agradecer aí todos os nossos colaboradores, parceiros, os nossos parceiros aqui, né, os nossos anunciantes também. Essa semana o Ligado em Você completou 14 anos, gente, aqui na RIC TV. Obrigado pelo carinho de vocês. Imagina, manter um programa aí semanal, 14 anos, gente, dá um trabalho, mas a gente faz isso com muito carinho para vocês. Obrigado, parabéns para nós, né? E se quiser interagir com a gente também, mauropiscine, @mauropiscine.com.br. Então, bom final de tarde para vocês e até segunda-feira, coladinho do Balanço Geral. Eu espero você não ver mais e sábado que vem aqui no Ligado em Você. Até mais. Tchau, tchau.